Qual é, Tricolor, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Teus. Rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o assunto que bombou. Betano, não, que Betano, mano. Puma no Fluminense. A fornecedora de material esportivo alemã fechou de vez com o Clube Carioca, com o nosso Flusão. E eu vou trazer algumas novidades para vocês, beleza? Então não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar as notificações e comentar a sua opinião sobre a Betano, cara. Sobre a Puma no Fluminense, beleza? Vamos que vamos. Então, galera, muito se falou desde maio que a Puma viria para o Fluminense. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Aqui passando aqui em cima. E não é a primeira vez já que isso não é ventilado, mas agora é oficial. O Fluminense assinou e em janeiro, já na Copinha, exatamente, a Copinha, a gente vai falar dela ainda nesse vídeo, vai ter Fluminense de Puma já. Eu só não vou ver aqui exatamente, vou tentar botar aqui na tela quando que vai começar a Copinha e quando vai começar o Campeonato Carioca. Eu acredito que o Campeonato Carioca deve começar antes, né? Pelo menos a participação do Fluminense, porque não faria sentido, né? O Fluminense iniciar primeiro com a Copinha para depois iniciar com o Carioca, eu não sei muito bem, né? Mas enfim, vamos que vamos. E o que acontece? O Fluminense está desde 2020 com a Umbro. A Umbro já tinha saído, a Umbro saiu, a Umbro veio logo após a Under Armour, que veio após a Dryworld, que veio após a Adidas, exatamente. A Adidas teve uma parceria de muito sucesso com o Fluminense, foram várias camisas lindas, inclusive tem alguns vídeos aqui falando sobre sobre a época da Adidas. Inclusive, você pode comprar algumas camisas da Adidas lá no colecionadoresticolores.com, nosso parceiro aqui do canal. E desde a época da Adidas, já se falava muito na questão monetária, na questão da grana. Por quê? O Fluminense recebia uma grana com a Adidas, tem alguma época que até flertou ali com a Nike, quase fechou com a Nike, mas houveram alguns problemas ali e o Fluminense continuou com a Adidas. Recebia uma quantia em dinheiro, eu não lembro agora em questão de valores, mas era uma quantia ok. Se eu não me engano, na época só o Fluminense recebia dinheiro, e aí a Adidas fecha com o Flamengo, dá uma quantia absurda pro Flamengo, isso pega mal ali um dirigente, pega mal um clube, pega mal com a torcida. O Fluminense rompe com a Adidas, entra a Dryworld, que pagaria mais, porém com a visibilidade infinitamente menor. O Fluminense sofreu muito a Dryworld com a questão das peças, muita gente não gostava, a distribuição era horrível, eles atrasaram, se eu não me engano, a mudança de novos uniformes, coisa que foi cobrada deles, principalmente porque a Adidas deixou a desejar nisso em alguns quesitos. Por exemplo, de 2013 e 2015 o Fluminense jogou com a mesma camisa. Então, isso era um pouco preocupante, era muito preocupante na verdade, né? Tanto que veio a Dryworld. A Dryworld não fixou, não pegou bem com o Fluminense, não ficou bem com nenhum dos clubes que eles tinham aqui no Brasil. Então, sai a Dryworld, entra a Under Armour, que é uma marca já bem maior do que a Dryworld, bem mais conhecida, mas que também vacila com o Fluminense nesses quesitos. O Fluminense jogou 2017 e 2018 com as mesmas camisas, foi mudar lá em 2019, que lançou até uma coleção muito bonita, muito maneira. Porém, o contrato com a Under, se eu não me engano, o Fluminense não recebia dinheiro, recebia só royalties, né? Recebia um valor ali pelas vendas. Mas a distribuição não era boa, o Fluminense então fecha com a Umbro em 2020. Então aí o Fluminense começa a receber mais peças, umas peças mais diferentes e tal. Eu gostei, pelo menos uma camisa eu achei bonita em todas as coleções de todos os anos da Umbro, só que continua aquilo, o Fluminense não recebia um valor fixo, o Fluminense recebia uma quantia, né, pelas vendas. E isso para mim me incomodava um pouco, porque muitas vezes eu ia em algumas lojas, não achava algumas camisas. Por exemplo, eu quero tal número, aí eu não achava, aí queria outra, aí também não achava e tal. Eu acredito que se a fornecedora sempre desse um dinheiro para o Fluminense, isso não ia acontecer, porque ela já ia, tá vendo, a gente está investindo dinheiro, a gente tem que vender mais para esse dinheiro voltar, né? Tudo bem que essa forma de você vender e dar uma comissão, uma espécie de comissão também é boa para a fornecedora, mas eu acho que não estimula tanto a ter mais peças, uma variedade maior de roupas à venda. Depois de alguns anos, o Fluminense rompe com a Umbro, na verdade nem rompe, né? Acaba o contrato vai acabar agora dia 31 de dezembro e já inicia a era Puma. E eu tenho algumas opiniões sobre a Puma. Vamos lá. Primeiro, a Puma aqui no Brasil patrocina o Palmeiras e patrocina, se eu não me engano, o Red Bull Bragantino e patrocina também o Bahia. Eu acho os uniformes do Palmeiras muito bonitos, porém eu acho eles meio Ctrl-C, Ctrl-V.
Já cansei de ver algumas coleções aí do Palmeiras que eles simplesmente pegaram a camisa verde, inverteram com as partes brancas do uniforme e lançaram camisa 1, camisa 2. Já é o contrário do que eu gosto na Umbro. Na Umbro, eles fazem uma camisa 1, às vezes uma camisa 2, muitas vezes camisa 2 bem diferente, e coisa que às vezes até me irritava. Tanto a camisa 2 desse ano, até a fonte era diferente. Me dava um pouco de toque ali quando eu via o Fábio com uma fonte de camisa, ou o calção com outra fonte de camisa, enfim, me incomodava um pouco. Mas acredito que isso que me incomoda no Palmeiras seja até um pouco mais difícil de acontecer com o Fluminense, porque diferente do Palmeiras, o Fluminense é um clube que tradicionalmente tem um uniforme muito marcante como número 1. É o uniforme tricolor, parecido com o que eu estou usando aqui. Então, seria praticamente impossível eles fazerem um uniforme branco idêntico ao tricolor. Outra coisa que vale a pena informar é a questão dos valores. Cara, praticamente todas as fornecedoras cobram um valor meio que tabelado ali, que é de 350 a 370 reais. Com a Puma não é diferente. A Puma é uma das 3 maiores marcas de fornecimento esportivo, uma das 3 maiores fornecedoras esportivas do mundo. Inclusive, o Fluminense chegou a negociar também com a Nike, que é uma delas, mas fechamos com a Puma. E essas marcas têm em comum o valor, é tudo muito parecido. Só que tem uma diferença entre a Umbro. A Umbro esse ano fez uma coisa que eu achei horrível. Foi uma das piores escolhas que eu acho que a Umbro poderia ter feito no Fluminense, que foi trazer uma diferença grande da camisa modelo jogador para modelo torcedor. Todas as marcas fazem isso, ela põe um material mais leve ali de jogador pro jogador em si. Mais ou menos como funciona a chuteira. A chuteira de futebol, ela para jogador profissional é muito leve, ela é quase de papel, ela não pesa nada. A que você compra na loja é também para futebol, mas já não é tão leve, é mais para você ali se divertir, jogar ali vez ou outra. Camisa de futebol é parecido, então o valor vai lá em cima, que tem várias tecnologias, tem isso, tem aquilo, mas enfim, mas o que acontece? A Puma, por exemplo, coloca essa camisa aqui para jogador e essa camisa para torcedor. Tu vê que a diferença é quase nula. Por quê? O que difere? Difere ali o escudo, que em uma é bordado, igual essa daqui é bordado, a outra é silcado, o outro é mais leve, o outro é mais pesado. Galera, tive que mudar esse microfone porque a bateria acabou. Mas enfim, o material é diferente. Só que sempre era aquela coisa que, assim, a diferença ficava mais por conta da qualidade do material, ser um pouco inferior ou ser um pouco mais resistente. Dessa vez a Umbro fez diferente, a Umbro tirou uns detalhes que faziam diferença na camisa. Por exemplo, na camisa modelo jogador tricolor esse ano, tiraram as barras brancas da camisa, que para mim tira muito a identidade, sabe? Tira muito a cara da camisa. Na camisa tricolor, na camisa grená e dourado, tiraram o mesmo detalhe que também dava uma diferença. As outras partes da camisa, tipo ser silcado e tal, até entendo ser diferente, mas isso para mim foi bola fora da Umbro. Só que a Umbro, inclusive nesses anos, por 2 vezes lançaram camisas, como é que se diz? Modelo fan, né? Que é aquela camisa que é muito parecida, é uma réplica quase da camisa oficial. Eu particularmente não gosto, sabe? Eu acho que o propósito da camisa fan, ela sim ser mais barata, mas com a maior identificação possível com a camisa original. Não foi isso que aconteceu. Bom, então, e essa camisa geralmente custa em torno de R$200, então não sei se ela cumpre bem o seu propósito. Além disso, também temos a qualidade da Puma é absurda, não é à toa que ela é uma das 3 melhores do mundo, e a estética ainda bato no ponto da estética, por quê? O mais próximo de camisa tricolor que nós temos na Puma do Bahia, e eu não gosto das camisas do Bahia com a Puma. A branca pra mim é ok, né? Depois eu até descobri que a Puma depois eu até descobri que a branca é a camisa principal do Bahia. Eu achava que era a tricolor, mas não é. Mas a tricolor, que vai ser a nossa principal, já na versão do Bahia eu não gostei. Eu acho que faltou. Tem até uns detalhes ali, mas não curti muito. Achei que faltou ainda mais um pouco, não sei, de algo. Enfim, que desse mais a cara da Puma, entendeu? A cara daquela fornecedora forte, aquela fornecedora grande e tal. Não senti isso nas camisas do Bahia. Achei legal a parada que eles fizeram ali do filme do Superman e tal. Não é uma camisa que eu achei lá muito bonita, mas eu gostei da ideia. Acho que poderia ser melhor executada, mas a ideia tá legal. Porém, não adianta. Então eu não sei se vai funcionar muito bem isso. Essa camisa vai funcionar bem nas cores, nos moldes do Fluminense. Espero que funcione, mas enfim, isso está gerando um grande debate aí nas redes sociais. Muita gente está falando sobre isso.
E sei lá, né, mano, não sei o que daria pra fazer. Espero que eles surpreendam a mim e surpreendam a maioria das pessoas que estão com esse sentimento negativo, né, sobre as camisas do Fluminense com a Puma. Porém, como eu comentei aqui sobre a camisa do Bahia, nada melhor do que um torcedor do Bahia para falar para vocês a opinião dele sobre a Puma, sobre essa parceria que o time tem com a fornecedora, que também vai ser nossa. Então vou jogar aqui agora um áudio para vocês ficarem cientes aí da opinião dele. Fala, Matheus, beleza, irmão? Então, cara, em relação às camisas do Bahia, no quesito beleza, eu sou suspeito para falar, né, como torcedor. A gente sempre usa muito o lado torcedor, né? A camisa do meu time nunca é feia se tiver o escudo do meu time, né? Então eu sou muito dessa linha, mas em relação às camisas da Puma, desde que lançaram, né? Rolou muita expectativa a respeito do lançamento da camisa da Puma, né? Porque pelo contrato que foi feito, uma empresa que tem, né, um certo renome, um grande know-how já no mercado. E o Bahia, para quem não sabe, né, ou não se lembra, antes da Puma era marca própria, né? Era a Esquadrão. Eram preços bem acessíveis, mas a galera reclamava muito do material e tal, da questão de logística, enfim. Em relação à camisa da Puma no quesito de beleza. O uniforme 1 do Bahia, eu sou a favor do uniforme 1 do Bahia ser todo branco, né? Não tem muito que tentar, né? E esse desse ano da Puma é uma camisa que tem os detalhes na frente, né? Que lembram a costura da saia das Baianas de Acarajé, né? São personagens daqui do estado, né? Baianas de Acarajé, todo mundo conhece, por uma questão cultural do estado da Bahia. E o Bahia é um clube que tem muito isso, né? De levar nas suas camisas, na sua história, o orgulho de ser nordestino, o orgulho de ser baiano, enfim. E então a camisa que ela é branca, né? Tem uns detalhes que lembram como se fosse... são umas imagens que lembram mais ou menos um búzio, algo do tipo, mas que foram feitas baseadas na costura da saia, né, das Baianas de Acarajé. A tricolor, ela me remete muito a tricolor de 2022, que o Bahia lançou quando estava na Série B, que era da Esquadrão, né, que é um tom azul marinho, né, um tom mais escuro, um azul mais escuro assim, com o vermelho, né, listras voltaram a ser a vertical, que no ano passado era um uniforme 2 do Bahia da Esquadrão, era em diagonal, esse ano voltou a ser em vertical. E entre as linhas azuis e vermelhas, uma linha mais fina, branca, né? Então remete um pouco à camisa de 2022, assim. Mas assim, em nota, beleza, de 1 a 10, pra branca eu dou um 8, um 8,5. E pra tricolor um 7, né? Porque me remete muito a de 2022, como eu falei, que quando escurece parece que é a cor do rival, a camisa molha, assim, enfim. E questão de material, né? Aqui a Puma tem 3 tipos de camisa, que é a versão torcedor, a versão a versão torcedor, a versão arquibancada, se eu não me engano, e a versão jogador, né? Tem uma que tem o escudo emborrachado, né? Tem uma que tem o pano que é antitranspirante, enfim. Mas, assim, das camisas que a Puma lançou do Bahia, que eu mais achei bonita, assim, desse ano, foi a do Super-Homem. Tive que parecer, muita gente não gostou, achou que ficou bizarra e tal, mas achei que, pela proposta da camisa, ficou muito bonita também. É o uniforme 3 do Bahia, né, da temporada. E além disso, lançou também um uniforme, vamos dizer, 4 ou comemorativo, que foi um uniforme meio grená, meio marrom, meio vinho assim. Que foi para homenagem, né? Tem detalhes que remetem à região Nordeste. E o Bahia utilizou na semifinal da Copa do Nordeste contra o Ceará. Tem uns sols assim, né? Desenhados, estampados também muito bonito, né? E é isso, cara. A minha opinião como torcedor é essa. O preço é um pouco salgado, como eu já te falei um pouco antes, né? Para a realidade que a gente vive na nossa cidade, no nosso estado, né? Não dá para você cobrar o mesmo preço que você cobra na camisa do Palmeiras, por exemplo, que é de sócio, que é da Umbro, é R$500. Aqui a camisa de sócio do Bahia ainda é produzida pela Esquadrão, né? Que é a marca própria. Ficou apenas para a camisa de sócio, né? Ficou apenas para a associação.
Passa de futebol, ficou totalmente material esportivo da Puma. Aí tem as camisas de comissão técnica também, são muito bonitas. As de viagem, tem um azul escuro, um azul claro. Então é isso, Matheus. Em questão de beleza, eu não tenho no que reclamar. Material também não. Mas assim, eu acho que pelo que é cobrado, poderia ter um pouco mais, uma riqueza maior de detalhes, assim, né? Enfim. Mas é a minha opinião, espero ter ajudado aí. Qualquer dúvida, Mas enfim, o que você achou? Eu particularmente gostei, tô animado, tô ansioso para ver a novidade aí, a nova camisa aí da Puma com o Fluminense. Comenta aqui embaixo as suas opiniões, se você gostou, se você não gostou, isso tudo é sempre muito importante. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, ativar as notificações, comentar, fazer aquilo tudo que você já sabe. E também, se você puder, vai lá e compre uma camisa lá na colecionadorstricolores.com. Eles estão ajudando muito aqui o canal, é uma parceria de muito sucesso, beleza? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo e tchau.